Olá Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e nessa videoaula vamos dar continuidade ao nosso desafio, e aí nós vamos estar fazendo um material que também foi bastante pedido em diversos locais aí que a gente está disponibilizando, e você pode estar também fazendo a sugestão do seu material lá na nossa fanpage, tá bom? Não esqueçam de colocar lá no post fixo na fanpage o material que você quer aprender. Hoje nós vamos aprender a criar um material de cimento queimado, que é um material bem legal de fazer, e a gente vai ter aqui uma estrutura para poder estar criando e algumas dicas bem legais para você poder fazer esse material e usar para outros materiais também. Vamos começar aqui abrindo o Google. Eu vou pesquisar aqui sobre cimento queimado. Assim nós vamos poder entender o material. Vou clicar aqui em imagens, olha lá. E aqui a gente vai ter vários exemplos que você pode estar utilizando para poder compreender e criar esse material da melhor maneira. Eu vou selecionar essa primeira imagem. A gente vai entender um pouco sobre o material. Você vai perceber que esse material ele representa aqui um reflexo bem interessante, olha lá. Só que o reflexo ele não é nítido, né? Você consegue ver que tem algumas áreas que é bem reflexivo, onde está batendo aqui a luz, né? Onde tem um efeito dessa abertura. E também a gente tem umas áreas que não são tão reflexivas. Quando você cria esse tipo de textura, o ideal é que você trabalhe com mapeamentos, e a gente vai aprender a utilizar esse tipo de recurso. E para que a gente possa estar criando essas texturas, nós vamos ter aí diversas opções, e você pode pesquisar aqui no Google por Cement, Seamless, Texture, e aqui você vai ter a textura já sem emendas, né? Então olha lá, tem muitas texturas aí disponíveis que você pode estar utilizando. Eu fiz o download de uma textura, ela já está aqui, olha, no Photoshop, e eu vou trabalhar com essa textura que na verdade eu criei a partir de uma textura básica. Eu peguei qualquer imagem mesmo de cimento que eu encontrei e em seguida utilizei aqui a opção Seamless Texture para poder criar a minha própria textura, e essa aula também já está disponível aqui no canal para que você possa estar configurando suas próprias texturas a partir de qualquer imagem. Então a nossa cena aqui no SketchUp já está preparada, olha só. Eu tenho aqui a renderização da cena e eu vou estar criando a partir aqui da opção Region Render apenas essa área aqui do piso, olha. É aqui que eu vou estar visualizando aonde eu vou estar trabalhando com esse material. Então vamos lá no passo a passo para que a gente possa estar criando aí o material com qualidade. Eu vou selecionar aqui essa área da minha visualização, tá certo? Eu vou manter ele sem aumentar a tela, tá certo? Eu vou trabalhar apenas com a minha configuração visual e vou aplicar a textura criando um novo material. Vou colocar aqui, olha, cimento queimado, ok? E eu vou selecionar aqui a minha textura que está na minha pasta de downloads, ok? Vamos dar um tamanho aqui inicial para ela de 1 metro e vou aplicar aqui no piso para poder ver o resultado. Vamos lá. Então já está aplicado aqui, olha. A gente pode ver que dá para aumentar mais um pouco. Vou aumentar o tamanho aqui para 2. Olha lá, ficou bem legal. Vou voltar aqui na minha cena para que a gente possa estar trabalhando neste material. Agora que eu já tenho o meu material aqui pronto, já aplicado ali, eu vou até o editor de materiais do V-Ray e vou adicionar a propriedade V-Ray BRDF. E na opção do V-Ray BRDF eu já vou selecionar ele aqui, olha, e adicionar a mesma textura para que a gente possa estar trabalhando aí com todos os parâmetros necessários. Vou clicar aqui em OK e vamos deletar esse diffuse original que estava no material. Perfeito. Bom, nesse momento já temos aqui a propriedade da textura. Esse material é um material que vai apresentar uma propriedade de reflexo máximo, tá certo? A gente pode utilizar aqui o reflexo para poder conseguir a visualização da imagem. Então vamos selecionar aqui o reflexo e vamos já colocar aqui o valor de 220 para a gente poder testar. E vamos diminuir o glossiness para 0,7. Ok, o nosso material já está configurado. Vamos até a propriedade Options e desligar aqui Can Be Overridden no material.
E nas opções do V-Ray em Global Switch, vamos marcar Override Material, uma vez que a gente não quer que os outros materiais renderizem aqui na cena, a gente quer ver apenas esse material aqui, como é que ele vai estar ficando. Vamos testar o nosso material para ver o resultado até o momento. Vamos lá. Ok, após o nosso render terminar, nós já temos aqui o material com um pouco de reflexo. Olha, já conseguimos ver aqui alguma coisa. Primeiramente, o que a gente deve perceber aqui é que o material ele não está com uma tonalidade muito interessante. A gente entende que o material de cimento queimado ele é um pouco mais escuro, olha só. Então, o que a gente vai fazer é modificar aqui uma propriedade no Diffuse para que a gente consiga ter uma tonalidade um pouco mais escura. Então, vou reduzir esse valor do multiplier aqui, olha, no Diffuse, colocando o valor 0,8 para testar, ok? Então, vou deixar ele em valor menor, você já vai ver que ele vai ficar aqui, olha, mais escuro. Só que uma propriedade que está acontecendo aqui, que a gente não está conseguindo visualizar bem, é porque o nosso piso ele está muito homogêneo, não? O reflexo dele, o glossiness, está todo igual. Então a gente precisa fazer uma modificação também, criando um mapeamento. Vamos até o Photoshop para criar 3 mapeamentos que vão ser utilizados para configurar o material com mais qualidade. O que nós vamos fazer primeiramente é dessaturar essa imagem digitando no teclado Ctrl U. Depois você vai reduzir a saturação, olha lá, reduzindo o valor para menos 100 e depois clicar em OK. Agora, para poder criar a nossa textura que vai ser utilizada como glossiness, nós vamos simplesmente salvar essa imagem. Então, vou escolher aqui o formato PNG, que é o formato de imagem que eu estou usando, e vou colocar cimento underline G de glossiness e vou salvar. OK. Agora, para criar a nossa imagem, onde vamos utilizar para o reflexo, eu vou selecionar a opção Image no Photoshop, Adjustments e escolher a opção Levels. Vamos aumentar aqui essa propriedade, olha lá, para deixar a nossa imagem com mais contraste, olha só, e depois clicar em OK. Perfeito. Nós vamos ter áreas onde a gente vai ter mais reflexo e áreas onde vamos ter menos reflexo. Vamos salvar também essa imagem. Vamos configurar ela aqui com o formato PNG e colocar cimento letra R de reflexo e depois salvar. OK mais uma vez. Vamos desfazer essas mudanças digitando Ctrl Alt Z até a nossa textura voltar à tonalidade original. E agora vamos utilizar aqui uma dica bem legal no Photoshop, onde você pode já criar o seu mapeamento bump sem precisar fazer muitas configurações. Você vai até o menu Filter e escolher 3D. E em seguida escolher o mapeamento bump. Olha só que legal. Você pode criar mapeamentos bump e mapeamento normal map utilizando o próprio Photoshop na versão Creative Cloud, tá? Essa versão CC você já conhece aí também. Então vamos clicar em Generate Bump. Olha lá que legal, ele já criou aqui e vamos salvar essa textura também. Ok, já temos as nossas texturas salvas. Eu vou colocar aqui o B de Bump. Vamos salvar e com essas texturas nós vamos voltar ao SketchUp. Para que a gente possa começar a configurar o nosso mapeamento, vamos adicionar primeiramente a opção do Glossiness. Vamos adicionar o mapeamento selecionando a opção Bitmap. Temos aqui o Glossiness, OK. E vamos também adicionar a opção de Bump para que a gente possa já ter um relevo aqui também no nosso piso. Lembrando que esse relevo ele deve ser bem sutil. Eu vou usar aqui a opção mapeamento, bump, vou clicar em OK e você vai reduzir a opção do multiplier dele para 0,1 para que a gente possa testar, tá certo? Não deixe esse valor com um valor muito elevado para que você não crie relevo exagerado na sua textura. O segredo do realismo está exatamente em você fazer as coisas de uma forma mais sutil, ok? Então vamos fechar aqui e eu vou selecionar com o Region Render uma área menor para que a gente possa estar comparando aqui essa visualização. Então vou clicar em Render para que a gente veja o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, olha lá o resultado que a gente conseguiu
O mapeamento glossless, ele vai ter a função de controlar exatamente as áreas que a gente vai ter o maior efeito dessa propriedade. No caso, eu estou configurando o meu material com um glossless máximo de 0,7. Isso significa que essa textura que a gente utilizou como mapeamento, ela vai fazer com que o glossless máximo do material seja 0,7, onde eu tenho as áreas brancas na textura, e esse seja menor nas áreas mais escuras, criando aí um efeito bem mais interessante do que a gente trabalhar com a textura única, tá certo? Como tá nesse caso aqui, onde você tem todo o reflexo e todo o efeito do glossless totalmente igual, tá certo? Com a mesma tonalidade. Mas para que a gente consiga configurar esse material com ainda mais qualidade, a gente pode utilizar um truque bem interessante para poder conseguir a reflexibilidade máxima e a reflexibilidade base do material de uma forma muito mais precisa. Nós vamos fazer o seguinte: vamos até a opção Fresnel e desabilitar essa propriedade. Nós já entendemos que o Fresnel é exatamente aquela configuração que controla o reflexo do material, que impede que você tenha a reflexibilidade máxima. Eu desabilitando o Fresnel, o meu material vai se tornar totalmente reflexivo. Então ele vai passar a parecer como se fosse um objeto metálico. Normalmente nós desabilitamos essa propriedade Fresnel para conseguir esse efeito. Mas aqui a gente vai utilizar uma dica para criar o material de forma que eu vou ter o reflexo máximo, como a gente consegue visualizar aqui, e o reflexo base controlados através do mapeamento de reflexo. Só que nós não vamos utilizar a textura diretamente aqui. Nós vamos habilitar primeiramente o mapeamento Follow. Então nós vamos adicionar na textura 1, vamos adicionar a textura Bitmap de reflexo, vamos clicar aqui em abrir e vamos clicar em OK. E na cor 2 eu vou simplesmente escolher a configuração Texture A Color e colocar a cor branco e clicar em OK. O que nós vamos estar fazendo aqui é controlando esse reflexo do material. Eu vou selecionar a configuração perpendicular relativa à visualização da cena e vou clicar em OK. Observe como o nosso material vai se comportar agora, olha lá. Eu vou ter exatamente a minha textura configurando as áreas de mais reflexos e as áreas de menos reflexos através desse mapeamento. Você pode reduzir a configuração do reflexo através do multiplier. Eu vou colocar o valor 0,8 para que a gente possa estar testando, olha só. E você vai ter um reflexo bem menor, mas criando um efeito muito mais interessante para o seu material. Mas esse valor sempre vai depender da textura que você está trabalhando. Se você tem uma textura com mais contraste, o ideal é que você reduza mais este valor. Vamos testar o render para ver o resultado, para que a gente possa estar configurando melhor essa propriedade. Então vamos clicar em render. Ok, após o render terminar, agora já temos um material com um efeito muito mais interessante, a gente consegue ter mais reflexos aqui no piso. Nós podemos aumentar esse valor do reflexo para conseguir um efeito ainda melhor. Observe que agora, a gente trabalhando com Follow, você vai ter exatamente a propriedade que você tem com Fresnel, só que de uma forma muito mais precisa, controlando as áreas de mais reflexo e menos reflexo do material. E para finalizar, vamos fazer o seguinte. Observando aqui as nossas imagens, tá? Algumas imagens de piso, ela tem uma tonalidade um pouco mais azulada, olha só. Para que a gente consiga ter esse efeito sobre a textura, a gente pode fazer o seguinte. Aqui no Photoshop, eu vou desfazer esse efeito digitando Ctrl Alt Z. E em seguida eu vou criar uma nova camada para a minha imagem. E preencher essa camada com um tom mais azul. Olha só que legal. Vou selecionar aqui a cor. Vou escolher uma tonalidade mais azulada aqui. Olha, um pouco mais para essa tonalidade aqui. Clicar em OK. E preencher digitando Alt Backspace. Olha só. Depois eu vou selecionar a propriedade Multiplier para poder deixar um tom um pouco mais azul para minha textura. Olha só.
Salvando essa imagem, eu vou ter uma nova textura para que eu possa utilizar no canal Diffuse e dar um outro efeito aqui também para esse piso. Fazendo essa propriedade, você pode criar pisos de cimento queimado com a cor que você quiser, tá certo? Você pode utilizar qualquer cor utilizando essa técnica. Eu vou selecionar aqui no V-Ray novamente, na opção BRDF, eu vou trocar a textura para essa de cimento azul aqui agora, tá bom? Então, vamos clicar em OK e agora vamos renderizar novamente para que a gente possa ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, agora já temos o resultado final aqui, olha só. A gente tem um piso bem legal, com um reflexo bem aparente aqui e efeitos bem interessantes aí para que você possa estar trabalhando com mapeamentos. Então é interessante que você conheça essas propriedades e utilize em diversos tipos de material e faça diversos testes. Para que você consiga mais contraste entre o piso e o reflexo, você deve também utilizar mapeamentos que tenham um contraste maior entre o preto e o branco. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de se inscrever no canal para que você possa estar recebendo sempre os nossos vídeos em primeira mão. Ative as notificações clicando no sininho aqui no canal para que você não perca nenhum vídeo. Para participar do desafio, aqui na descrição do vídeo tem um link para que você possa estar deixando comentário lá na nossa fanpage e escolhendo aí o material que você quer ver nas próximas aulas. Muito obrigado por ter assistido, um forte abraço e valeu!